Por exemplo, quando os Estados Unidos invadem o Iraque, agora em 2003, e depois do Iraque vira parte do exército do Saddam, vira o Estado Islâmico, que entra para dentro da Síria, se envolve na guerra civil e gera aquela massa de refugiados que vão bater na Europa, aquilo gerou um impacto e ajudou a extrema-direita a crescer, né? De alguma forma. Como resultado. Agora, no Brasil, a gente não teve uma massa de refugiados, então é mais complexo. E você traz um elemento que eu acho interessante da gente poder entender o Brasil. Eu estava dizendo para a turma, se os Estados Unidos triunfar na Venezuela com um exército de milícias venezuelana que está lá, a América Latina vai virar uma coisa parecida que nós estamos vendo com a Síria, com aquela região da Euroásia ali. Todo mundo sabe disso. Exatamente. Então, eu estava discutindo isso com um camarada que estava falando, fora Maduro, você não está tendo noção do que pode acontecer com esse país. Tudo bem, eu não estou aqui defendendo o Maduro. Estão fazendo a guerra. Exatamente. E eu acho que tem de defender o Maduro. Nesse momento tem de defender o Maduro, sim. Não tem como isso é uma maluquice. Os Estados Unidos resolvem atropelar as decisões internas. Isso é um negócio, isso não significa meu apoio à política do Maduro, mas eu tenho de defender o Maduro. Eu não tenho nem dúvida disso. Tá dizendo, na verdade, estou defendendo o povo venezuelano. Exatamente. Não, mas na situação onde o Trump está dizendo que a intervenção militar é uma possibilidade concreta, que está na mesa. Lógico, porque eles não conseguiram nada. Já é a 5ª tentativa de golpe lá, fracassada. Esse Guaidó é um... Não, e nem acho que é por conta do Maduro em si, mas é por conta do sentimento anti-imperialista que a massa venezuelana tem. Evidentemente, é por isso. Você tem toda a razão. Eles mas não aceitam. Voltando para a questão do Iraque, a situação é um pouco mais complicada. Se você pega a guerra do Iraque, eu considero a história como fruto dos embates de classes sociais. Então, portanto, o que a gente assiste é que a expansão do capitalismo traz contradições que ele não tem como lidar nem como resolver. E é uma expansão dramática porque não oferece mais nada, não tem nenhuma promessa a não ser da devastação. Mas o que eu ia te falar do Iraque é que no caso do Iraque, antes da guerra, se moveram para o Iraque uma quantidade enorme de entidades de todo tipo. Durante a guerra, tem vários trabalhos sobre isso, internacionais inclusive. Durante a guerra tem uma enorme quantidade de exércitos mercenários atuando em loco, em campo, e eles tentaram, no pós-guerra, trazer de volta essas entidades agora para o processo de reconstrução, e nunca conseguiram. De alguma maneira, esse tipo de atuação empresarial com o apoio dos Estados, porque tem o apoio dos Estados, ela não é virgem, ela devasta o terreno, mas não sabe colocar nada no lugar. Tanto que o próprio Fukuyama, o Francis Fukuyama, tem um livro sobre a construção de estados, onde ele diz que a gente sabe fazer tudo, menos construir estado. É bem interessante, porque tem tudo a ver exatamente com a devastação do Iraque. O racismo europeu, que é exacerbado pelas migrações, não é exacerbado só pelas migrações. Tem de levar em conta que lá também está ocorrendo um aumento do trabalho sem direitos alucinado. Na Itália, na Inglaterra, Portugal, Espanha, França, sem falar dos países menores, um pouco menos na Alemanha, mas sem falar dos países menores, né, que orbitam Grécia, Romênia, Polônia, a massa de trabalhadores trabalhando em condições mas muito rebaixadas com relação àquilo que já foi o mundo europeu é enorme. Então, portanto, a chegada dos migrantes é uma centelha em cima de um barril de pólvora. Se não levar em consideração o barril de pólvora que já estava lá, parece que é só porque chegam os caras de cor de pele diferente. E não é isso. Você tem uma massa de trabalhadores que está numa situação precária e
percebe que vai ter que disputar os serviços públicos, os empregos, os salários, o pouco de assistência social que existe com milhões de imigrantes e isso serve como meio de cultura para a extrema-direita capturar essa... Exatamente. Não é porque chegam os migrantes, é porque eles já estão devastados que isso aí aparece como uma ameaça gigantesca. Além disso, tem um outro problema, é que na medida em que você aumenta a proporção de trabalhadores com poucos direitos, menos direitos ou totalmente sem direitos, as formas organizativas anteriores do conjunto dos trabalhadores levam golpes seríssimos. Os sindicatos vão perder espaço. Sim. Vão se reduzir a defesa de grupos menores. E gera coisas interessantíssimas, né? Por exemplo, essa semana nós tivemos uma greve internacional do Uber. Não foi uma greve que atingiu todos os países, mas ela iniciou nos Estados Unidos, mas é uma coisa assim que também não estava prevista. Como é que um negócio que estava ultra precarizado, não tinha sindicato, se organiza, consegue se organizar internacionalmente? E vai acontecer. Vão acontecer outros. Só que a gente não tem, por enquanto, nem a dimensão, nem a forma e nem entidades internacionais voltadas para a massa dos trabalhadores, anticapitalistas, que possam apoiar essas lutas de maneira mais direta. Nós vivemos sob o risco de um fascismo terrível, especialmente no Brasil. E pode ser terrível. Mas ele vem porque, em parte, porque as burguesias brasileiras apostaram cegamente em tirar o PT de maneira estúpida, fizeram o que eu considero uma aventura total. Uma agressão. Que foi o impeachment da Dilma, é um golpe, eu não tenho a menor dúvida de que é um golpe. Eu considero o golpe de 16 muito similar a quem provoca uma avalanche. Você vai lá para cima da montanha, faz uma bola de neve e joga. Você sabe para que lado ela vai. É tipo um brumadinho, assim. Você sabe para que lado ela vai, mas não sabe o que vai acontecer dali. Do alcance. Eles devastaram toda a institucionalidade burguesa brasileira, devastaram todos os partidos burgueses no Brasil. Parte da indústria também. Sem falar disso aí, tá certo? Devastaram isso, apostando que o Temer, na sua popularidade zero, iria fazer as políticas mais impopulares e isso garantiria o retorno do lucro. Não garantiu. Ferrou com a população, não garantiu nada. Sai o Temer, o Bolsonaro não era o candidato nem dessa mega burguesia, nem da maior parte dessa burguesia. Era o Alckmin. Era o Alckmin. Deu tudo errado. Deu tudo errado porque eles tinham devastado o chão, eles devastaram o solo. Quando você devasta o solo, faz o quê? Entrou o Bolsonaro, a grande mídia brasileira, Gibran, foi absolutamente vergonhoso. Eu acompanhei dia a dia, entre o primeiro e o segundo turno, os editoriais do jornal impresso O Globo, dia a dia. Todos os editoriais e todos os colunistas do Globo. Tem até um quadrinho, mas... E o que você viu ali? O que foi impressionante ali? O Globo, o jornal O Globo, disse o tempo inteiro que Haddad era igual a Bolsonaro. Todos os dias. Incrível. Todos os dias. E dizer que a única pauta que interessava era a reforma da Previdência. E que, mesmo que o Bolsonaro falasse umas coisas mais estranhas, o Haddad também já tinha falado bobagem. Foram praticamente um mês de editoriais para dizer que Bolsonaro e Haddad eram a mesma coisa. É apavorante. A Globo continua achando que pilota a avalanche. Você acha? Só que todo mundo já sabe que não vai melhorar a condição econômica. E todo mundo sabe que alguns grupos estão lucrando barbaramente com isso aí. Mas alguns. A grande maioria dessa burguesia, que inclusive se mexeu para apoiar diretamente o Bolsonaro, não foi a Mega, foi essa grande média. A Fiesp está numa crise braba. Estão todos numa situação de crise. Nós estamos vivendo. O que eles apostaram na avalanche
foi na devastação dos direitos dos trabalhadores. Isso aí eles fizeram a PEC do fim do mundo, eles fizeram a reforma trabalhista, a reforma sindical, estão estrangulando os sindicatos, tudo isso eles estão fazendo. Mas não melhora uma vírgula. Se você pegar o valor econômico, essa última semana, por exemplo, já tem pelo menos 2 editoriais, umas 5 colunas assinadas para dizer que não basta a reforma da Previdência. Eu não falei ainda de religião, de nada disso, mas os que são complicadores nesse fenômeno. Sim. As igrejas, inclusive a Igreja Católica, tem enorme papel nisso. A Igreja Católica entrou em concorrência aberta com as neopentecostais e, portanto, dividiu a igreja entre uma igreja católica neopentecostal, que é a renovação carismática, e uma igreja católica meio fragmentada entre vários setores, mas esse núcleo dessa igreja católica é um núcleo extremamente reacionário, extremamente violento, onde cabe Opus Dei, onde cabe atuações que são extremamente violentas. Se você levar em conta que o cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, que teve o nome citado na Lava Jato, e possivelmente recebeu dinheiro de várias áreas, porque a igreja nunca teve problema com isso. O grupo do Dom Orani Tempesta está simplesmente publicando em português a obra completa do Ratzinger, que é o antigo Papa. Sim. O Bento XVI, que é o Papa da Santa Inquisição. Eles estão traduzindo agora. As igrejas neopentecostais acabaram assumindo um papel que a Igreja Católica diminuiu com o recuo da teologia da libertação, que foi um papel de assistência social direta. O fenômeno é complexo, a gente tem de devagar, porque não dá para falar as coisas de maneira muito acelerada, mas à medida em que o certo avanço que houve dos governos Fernando Henrique e depois do governo PT para determinados setores populares aconteceu junto com o aumento da violência e da segregação. Então não dá para ter uma visão idealizada do que aconteceu no Brasil nos últimos 40 anos. A gente tem de ter franqueza que as favelas aumentaram, que as UPPs foram um cinturão em torno das favelas da Zona Sul, no caso do Rio de Janeiro, que as milícias se expandiram, que se conectaram cada vez mais intensamente com policiais militares e com bombeiros, que é uma coisa sabida de todo mundo. Então, portanto, esse período não foi um período de melhora. E esse período, inclusive o período do PT, foi um período em que a luta entre tráfico e milícia no território bloqueou a organização partidária em boa parte do território da população trabalhadora, e em especial dessa se encontrava nas grandes periferias. Quem entrava ali? As igrejas. Inclusive com denúncia de que tinha acerto de igreja com milícia, de que tinha acerto de igreja com tráfico. Lavagem de dinheiro eu não sei, mas que tinha relações de que... Eu não sou especialista nisso, mas a gente está acompanhando razoavelmente. As organizações mais progressistas ou de esquerda até... ficaram bloqueadas para entrar. Não conseguiam fazer. E quem entrava? Quem tinha apoio de entidades internacionais, empresariais sem fins lucrativos e que montavam antenas dentro de alguns pontos de favelas. Oxfam, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, que tinha recursos, porque aí tem de ter muitos recursos, mas faziam o quê? Elas se dizem apolíticas. Elas são apartidárias, mas não tem nada de apolíticas. De novo, a gente está no terreno da sociedade civil e da luta de classes. Sim. E isso foi absolutamente generalizado aqui. As igrejas tiveram o papel de, em boa medida, a parcela dessas igrejas evangélicas era onde se concentrava os recursos públicos para assistência social. E os espaços privados empresariais que, mal que bem, queriam penetrar naqueles espaços.
Então você está me dizendo, Virgínia, que as grandes massas expulsas do campo, que vieram para os grandes centros urbanos, que só encontraram espaço nas periferias, sem nenhuma infraestrutura ou assistência mais efetiva do Estado, estão completamente soterradas sobre toda essa parafernália de instrumentos da sociedade civil bancados pela burguesia e não consegue nem entender por que está nessa situação. Eu vou ajustar um pouquinho. Primeiro, não são só as grandes massas vindas do campo, são também as grandes massas vindas do campo. As que já viviam nas cidades tiveram seus direitos expropriados. E também empobreceram. Então, portanto, são expropriados igual. Sim. Empobreceram ou não empobreceram, isso aí é uma outra discussão, mas a sua condição de trabalhador piorou. Isso é. Sim. Tem que trabalhar mais horas, etc. Dois, elas não estão soterradas, elas estão em luta. Mas a luta delas está contida. O papel da burguesia, das igrejas, é conter essa massa. É impedir que elas pensem que elas percebam que elas vão ter de enfrentar esse conjunto. Mesmo assim, isso não é possível, cara. As contradições são reais. Você não apaga a contradição real, nem com ditadura, nem com fascismo. As contradições são reais. Então, por que o discurso Bolsonaro pega? Porque ele diz: sou contra tudo que está aí. É por isso que pega. E aparentemente ele estava contra tudo que está aí. Assim, ele falava assim: eu sou contra tudo que está aí. Só que em um ano, em 3 meses, a gente já está vendo que ele não é contra tudo que está aí. Ao contrário, ele é o cara do tudo que está aí. Que sustenta tudo que está aí. E sustenta tudo que está aí. Então, portanto, a população não é idiota. Ela percebe as contradições. Ela vê as contradições. E não é à toa que o enquadramento violento vai sendo maior contra essas populações. Isso, a começar pelas milícias, que é o perigo maior agora. Sim. Não é à toa que o governador da cidade, do estado do Rio de Janeiro, vai atirar em cima de favela. Sim. Não importa sobre quem. Sim. O perigo é que, como foram devastadas ao longo de 40 anos as bases da organização populares, até que se recomponha, é algo bastante complexo. Demora muito tempo. Possivelmente nós vamos assistir a muitas explosões de luta. Acabamos de assistir agora dos estudantes. E possivelmente, isso é o que me apavora, nós temos hoje um governo que não tem o menor problema de usar violência aberta contra essa raça. E fazer propaganda disso. E achar que isso é bonito. Achar que isso é o que deve ser feito. As contradições entre eles são enormes, como foram as contradições no interior do nazifascismo, que não foram pequenas também. Mas nós estamos diante do risco. Nós temos um governante que é fascista, mas isso não significa que o regime seja fascista. Sim. Em que isso pode se desdobrar vai depender das condições das lutas. E agora são muitas lutas, são muitas frentes de luta que estão abertas. Virgínia, vamos mudar um pouquinho aqui. É no mesmo contexto, mas analisando um elemento que é uma novidade. Pelo menos assim, a minha geração, por exemplo, foi uma das últimas gerações que trocou cartas. Sabe? Depois, fazer cartas para namorada, para parente, para... Eu fiz isso. Hoje são as redes sociais. Né? As crianças nascem no Facebook. No Facebook. As redes sociais é um elemento que que eles ocuparam, né? Quando digo eles, toda essa força política da direita, da extrema direita. Nós vimos a força disso nas eleições. Tem muita gente que diz o seguinte: olha, é possível fazer essa disputa nas redes? Não é possível, a gente pode se aproveitar disso. Como é que você pensa? Você está preocupada com isso? O que você vê nisso? Eu não estou preocupado especificamente com cada uma das redes, sim, embora cada uma delas seja altamente preocupante pelo volume de controle, sim, que elas introduzem e que todos estão sabendo disso. Eu estou preocupada com um aspecto mais amplo do problema, que é o seguinte: nós não temos no Brasil nenhum espaço coletivo de informação e debate. E não temos desde sempre, mas ainda piorado do golpe para cá. O que seria esse espaço? O que seria? Você não tem um noticiário nacional que seja um espaço de debate, assim, que você possa, nem
o mais refinado dos debates tem debate. Entendi. Isso já era uma estrutura muito fechada, muito controlada. Se você pega, sei lá, o debate da Record, da Bandeirantes, da Globo, os debates, os programas de debate não têm posição contraditória. Tem, no máximo, nuances da mesma posição. Então, portanto, não tem. Quando vai um contraditório, vira meme. Vira na mesma hora um fenômeno, e esse cara nunca mais é convidado para nada. Assim, simplesmente nós temos uma tradição, no caso brasileiro, o caso internacional também é sério, mas é menos grave do que aqui, de ausência de espaço coletivo de debate, que de alguma maneira era assegurado pela TV Globo. Imagina a situação que a gente tem, em que a TV Globo, o Jornal das 8, entre duas novelas, era, digamos, o espaço mais coletivo de apresentação da visão do mundo da família Marinho e da grande burguesia brasileira. Mas era ali. O que acontece? Isso era uma coisa que a gente já denunciava há muitos anos e que não conseguimos enfrentar. O que acontece agora? A campanha do Bolsonaro mostrou que este espaço já é demais hoje para esse tipo de grupo proto-fascista. Nem isso vai ocorrer. Não foi à toa que o Bolsonaro não foi a nenhum debate, não foi a nenhum programa. Ele não podia falar publicamente, ele não tem espaço coletivo. Ele precisa construir segmentos, grupos específicos, altamente galvanizados, mas que não entram em debate, não tem argumento, não há debate. O caminho que levou da nossa estrutura clássica da Globo para o que está sendo chamado, a meu juízo, de maneira muito imprecisa, o domínio das redes sociais, é o recorte e direcionamento da informação para segmentos isolados, o que é gravíssimo. Tem assistido às lives do Bolsonaro. Eu assisto. As lives do Bolsonaro são um mundo de fantasia, mas é um mundo da fantasia extremamente bem pensado para atingir um determinado público, segmentá-lo e tirá-lo do debate. Não, e engajá-lo, né? Porque eles viram militantes de alguma forma. Mas não só ali, né? Vai ter outros canais, como o Olavo de Carvalho, ou os YouTube dos filhos do Bolsonaro, etc, etc. Só que isso é uma multiplicação muito grande. É lógico que o poder de Estado e essas lives são extremamente perigosas. Elas são a continuação da Globo. Elas não são simplesmente o contra a Globo. Elas são a continuação da tragédia que a Globo colocou na nossa vida, que é a ausência de espaço de debate, a ausência de contraditório, a ausência de argumento. A imposição de uma verdade e acabou. E acabou. A imposição de uma versão e acabou. E essa versão é absoluta. Então é alguma coisa muito, muito, muito grave. Eu chamei do Ministério da Comunicação do Bolsonaro. Porque o Ministério da Comunicação do Bolsonaro não é um Ministério da Comunicação. É o somatório de várias modalidades de controle sobre a comunicação. Mas, Virgínia, tem espaço de disputa nas redes sociais? Sem sombra de dúvida. Democratizou um pouco mais? O que você acha? Ou é difícil saber? É um termo complexo, porque significa massificou, mas democratizar eu não diria exatamente. Porque para você ter uma efetiva democratização, você tem de ter uma socialização tanto do acesso ao aparelho, às redes, mas sobretudo uma socialização do controle sobre essas redes, e essa está estritamente controlada no âmbito privado. Mas, como qualquer forma de comunicação, é um espaço de luta, como sempre foi. A imprensa foi, o rádio foi, a televisão foi, o cinema foi, e agora as redes. Então, evidentemente, um lugar de luta. Contanto que a gente não perca a dimensão de que é absolutamente fundamental ter espaços de contraposição e disputa clara
e não simplesmente de ficar ou rebatendo um outro ou ficar... É preciso ter posições claras, e posições claras nos cenários nacionais e nos cenários internacionais. As redes não vão acabar. A tendência é que elas se ampliem ainda, mas as contradições da vida social são enormes e elas vão aparecer em todos os lugares, inclusive nas redes. Eu só não acho que a gente deva centralizar toda a nossa vida nas redes, porque a gente tem de ter claro que a produção do conhecimento tem de avançar e avançar muito, de maneira que ela possa informar nessas redes, socializar o conhecimento que se produz e abrir um debate profundo sobre a necessidade de enfrentar o capitalismo contemporâneo, porque é isso que está em jogo. O que está em jogo hoje é uma defesa exasperada pela extrema-direita do capitalismo na sua forma mais brutal, frente a um avanço enorme de lutas difusas que resultam da própria expansão do capitalismo, e que eles estão tentando conter dentro de bolhas. É isso que está acontecendo, só que essas bolhas são cada vez maiores. Eles não seguram isso aí. Essas lutas que emergem desse novo perfil de trabalhadores, essa mescla de trabalhadores com direitos e sem direitos, elas não são solúveis nas redes sociais. Elas são solúveis no mundo concreto. Elas se resolvem no mundo concreto. Então, portanto, a tendência é que esse negócio se acirre e não que isso fique apagado. A nossa preocupação, a minha preocupação fundamental é de que a gente mantenha espaços que são espaços de contradição, de contraditório, de formação, de socialização do conhecimento. De propaganda dessas ideias. De propaganda, etc. Isso é sempre fundamental. Claro. Que é o que nós estamos fazendo aqui, inclusive. Assim espero. Bom, olha só. Vamos entrar num tema aqui, Virgínia, que tem a ver com o seu ofício de historiadora, que é contar a história. Mas eu estou falando tudo isso para te perguntar a sua opinião. Tem muitas explicações sobre isso, já vi muita coisa, sobre 2003. 2003 nós tivemos uma explosão. A violência legítima da defesa da vida.